Ô, Júlio, estamos vendo aí os gols do Santos, e aí, para ter uma curiosidade até quase mórbida, o Santos toma um gol esse aí é o do Bahia, desculpa, são os gols do Bahia. Daqui a pouco a gente vai rolar aí os gols do Santos, o gol do Fortaleza contra o Santos, aí estamos vendo o gol do Bahia, sim, foi 4-1. Teve um gol lá por cobertura, que é o tal do gol que o Pelé não fez. O Santos toma um Esse gol. gol no finalzinho, 50 do segundo tempo, né? Mas esse gol, esse início de jogo do Bahia aí foi fundamental, Tirone, porque assim, se o Bahia tivesse caído, merecia também. Para mim, o Santos foi o terceiro pior time do campeonato, foi pior até do que o Goiás. E se bobear, o América jogou mais jogos bons do que o Santos. O Santos mereceu muito cair, muito, mas muito. O Santos teve um saldo de gols de quase menos 30, gente. Assim, o Santos mereceu pra caramba cair. Mas se o Bahia tivesse caído, se o Santos tivesse achado um gol lá contra o Fortaleza e o Bahia tivesse caído, também ia ter merecido. Porque vamos lembrar que na antepenúltima rodada perdeu em casa para o São Paulo, que nunca havia ganhado de ninguém fora de casa, né? E depois perdeu do América Mineiro rebaixado, gente. Então o Bahia e a Fonte Nova não estava lotada ontem, não, hein? Não estava nem perto de lotada a Fonte Nova ontem. Você via vários pedaços em branco, as cadeirinhas verdes, né? Aquele verde bem característico lá da Arena Fonte Nova, né? Não sei qual que é o nome lá, o naming rights da Arena Fonte Nova, mas não estava lotado. O próprio torcedor do Bahia, boa parte deu uma abandonada ali. Nesse último jogo, ninguém estava acreditando que o Bahia pudesse se salvar, e ele se salvou, claro, porque fez a parte dele finalmente, mas também porque o Santos não fez a parte dele. Né? O Santos, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Mereceu, como eu disse, cair. Mas com tudo isso, o andamento da rodada é muito importante. Se o jogo do Bahia começa ali no 0-0, o Atlético jogando bem, o Santos faz um gol, o Vasco faz um gol, o Vasco fez, não demorou tanto para fazer. O Santos não só demorou, como levou 1-0. Agora sim, rolando Possivelmente o os gols Bahia de Fortaleza e Santos. de Fortaleza e Santos, né? Esse último aí foi o 50. O João Paulo estava indo para o ataque, o Santos perde a bola e o Lucero percebe e toca por cobertura, mas não ia acontecer mais nada. O jogo estava completamente morto. O fato do Bahia ter começado muito forte o jogo e ter feito 1-0, teve várias chances para fazer outros gols, isso foi muito crucial. O andamento da rodada, quando essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, é muito crucial. Bahia faz 1-0, ele joga muita pressão nos outros, o Vasco faz, dá uma respirada, o Santos é quem fica na espiral ali. O Santos, ele só sai da zona de rebaixamento em algum momento porque o Bahia leva um gol, porque o Vasco leva um gol, não porque ele faz alguma coisa. Né? Ele nunca consegue sair da zona de rebaixamento por méritos próprios, e aí no fim acabou ficando nela. E essa treta aí no fim, já passando a palavra, para mim é inaceitável. O Santos é reincidente. O Santos já foi punido de forma muito branda nesse campeonato, pelo que havia acontecido lá em junho no Santos e Corinthians, no mesmo estádio, as mesmas pessoas. As cenas de final de jogo são cenas de rebelião de presídio, os caras botando container na frente da polícia, tacando fogo em tudo. Parece rebelião de presídio. É um negócio absolutamente inaceitável. Na minha opinião, o Santos deveria jogar a Série B inteira com o estádio vazio. A gente sabe que não vai acontecer nada disso. Vai ficar lá 4 jogos, 5 jogos tal. Que é reincidente no mesmo campeonato. É uma vergonha completa. Para mim, não é aceitável. Ô Mauro, o Santos cai e a Mili falou: o Santos vai voltar. Eu até acho que vai voltar, mas não sei quando. Sinceramente, porque eu acho que a situação do Santos é bem complicada. Não tem dinheiro. O ano que vem não tem campeonato para jogar, vai jogar 2 campeonatos, o brasileiro e o estadual. As cotas de TV do Paulista já foram adiantadas. É uma situação bem difícil que o Santos vai ter eleição nesse fim de semana. E com relação aos que não caíram, tem lição de casa para fazer. Todo mundo está aliviado hoje, né? O Cruzeiro escapou, o Vasco escapou, muito bacana, tal. Mas tem lição de casa para fazer. Esses times ficaram rondando por ali e a um passo de cair o tempo todo. São times gigantes. No caso específico do Vasco e do Cruzeiro, né, que são SAFs, o Vasco chegou com promessas, né? Um dos integrantes lá da empresa que comprou o futebol do Vasco, no ano passado, disse antes de um jogo contra o Flamengo que era a última vez que os dois times se enfrentariam com aquela disparidade técnica existente, né? E evidentemente eles não fizeram contratações do mesmo calibre, né? Do mesmo peso. Então, assim, criou-se uma expectativa. No caso do Cruzeiro, menos, porque o Ronaldo nunca ficou fazendo promessas mirabolantes, né? Sempre falando dos problemas que o clube tinha, que a SAF teria herdado e seria difícil. Eu acho que, assim, no caso específico do Vasco, tem alguma coisa além, né?
as contratações fracas, o time mal montado, trabalho muito ruim do Barbieri, e aí o Vasco entra no campeonato muito enfraquecido, começa muito mal, e aí muda o time radicalmente, não só a comissão técnica, como contrata muitos jogadores, e aí o Vasco passa a competir mais, né? Muda bastante com a chegada de alguns jogadores. Agora, o Vasco também fez uma força danada para cair, né? O Bahia e o Santos ajudaram. O Santos não ganha. Nos últimos 5 jogos, o Santos fez 2 pontos. E o Bahia caprichou muito para cair até essa vitória sobre o Atlético. Porque depois que o Vasco perdeu para o Corinthians, parecia impossível impedir a queda do Vasco, porque os jogos do Santos e do Bahia, os jogos que ainda seriam disputados por essas duas equipes, pareciam jogos em que eles poderiam pontuar. Pelo menos alguns pontinhos eles iriam fazer. E aí o Vasco não teria chance. Só que os dois pontuaram muito pouco, especialmente o Santos, e aí acabou salvando o Vasco. Acho que o Vasco escapa muito pela incompetência do Santos também, apesar de todo o esforço feito no segundo turno. Enfim, e com relação ao Santos, eu só insisto, vai ser anos complicados. Ainda no ano seguinte à morte do Pelé, com o brasileiro homenageando o Pelé o tempo todo, é um negócio Ô, terrível, Tirone, né? Oi, fala, e Mili. acho que vale falar um pouco do que é óbvio, assim, ninguém cai da noite para o dia, né? A Claro, o queda, Santos tá ela é cavando um uma buraco. construção. É uma construção, exatamente. Perfeito, é isso. O Santos está cavando esse buraco há alguns bons anos aí, né? Escapa aqui, escapa ali, escapou de rebaixamento no Campeonato Paulista nesse ano e no ano passado também, não chegou nem à fase final, e agora aí, finalmente, foi rebaixado, um negócio terrível pro A Santista. diferença, Ah, desculpa, segunda vez que eu faço isso, mas a diferença entre o Santos e os demais é assim: o Conselho do Santos, quem vota no Santos, pode tirar o Rueda. Quem vai tirar a 777? Quem vai tirar o é, City? Quem vai tirar o Texto? É isso. A questão do time ter dono é essa, né? o CEO lá do brasileiro, do Vasco, caiu também, né? Já foi espinafrado. Vamos ver que vai ser a 777, que tem uma outra questão, né, dessa SAF do Vasco, que é uma SAF, vamos falar o português, uma SAF caloteira. Contratou um monte de jogador, não pagou vários deles. Vários deles simplesmente não foram pagos, o Vasco não pagou. E tudo bem, tá aí, tem clube com grana devida do Vasco aí, o Vasco não pagou. Voltando a falar um pouco da parte de cima da tabela, ontem jogaram São Paulo e Flamengo no Morumbi, Mauro. 1-0 para o São Paulo. O São Paulo jogou bem e tudo mais. Mais um bom jogo do São Paulo, tinha jogado bem também contra o Atlético Mineiro. Mas tem um outro lado dessa história. Primeiro, assim, o São Paulo, se você entende que a perspectiva para o futuro parece boa, embora continue devendo aí para os jogadores. E também do lado do Flamengo. Eu fui ao jogo ontem, estava no Morumbi. Eu me decepcionei muito com o Flamengo que eu vi em campo. Achei um time sem força. Não sei se no ritmo já de férias, não sei se por escolhas do Tite, mas não gostei. Modo banana, né, Maurão? Modo banana estava ativado lá Nossa, no último. modo banana férias agora, né? Eles entram de férias antes do início das mesmas, né? Eles simplesmente entram de férias, né? O Flamengo é uma bagunça desgraçada, né? Vou te contar, né? Ano Se você passado tivesse teve levado isso também, não teve? Teve, claro, Ano depois dos passado títulos teve foi a isso. mesma coisa, é a mesma coisa. É a gestão do Marcos É. Braz e do Landim, é isso aí, cara. Paternalismo, passar a mão na cabeça do jogador, cobrança zero. Os técnicos são responsabilizados integralmente quando o time vai mal. Não que eles não tenham nenhuma participação, eles têm, mas não 100%. E bota tudo na conta dos caras, paga a multa, eles pegam, botam uma bolada no bolso, um abraço. E assim segue. Se o Tirone levasse um travesseirinho ontem para o Morumbi, certamente algum jogador do Flamengo pediria. Deitava no cantinho do gramado e puxava um ronco, porque estava todo mundo com a preguiça danada. O próprio São Paulo no início estava meio lento e tal, e depois percebeu, esses caras não querem nada, foi lá, meteu o gol e não correu nenhum risco, não teve nenhum. Um jogo fraco, monótono de um time que não tem o menor constrangimento de fazer o que faz o time do Flamengo. Um negócio bem constrangedor para quem observa. É um sinal de que o Tite vai ter um trabalho grande pela frente. Né? Agora vai tudo depender de que maneira eles vão se movimentar no mercado, os jogadores que vão ser dispensados, como é que eles vão lidar com alguns atletas especificamente. Eu acho que tem 2 caras bem problemáticos aí. Um deles é o Gerson, que virou jogador de freestyle. Outro dia escreveu isso aqui na rede social, eu achei bem interessante a definição.
mais preocupado em um toquinho de lado, uma firuda, do que ser um jogador competitivo. Eu considero, inclusive, um tremendo desperdício, porque é um jogador que tem muitos recursos, é um bom jogador, bom controle de bola, chuta bem de média distância, é um cara forte, protege bem a bola. Ele tem tudo para ser um meio-campista, se for combativo, né? E mais objetivo quando tiver a bola nos pés, muito bom. Um jogador de um nível bem alto. Mas a cabecinha parece que é bem pequena, né? Porque assim, joga de uma forma inconsequente. É impressionante, impressionante. Aí o técnico tem que ficar corrigindo isso. Entra um, sai outro. E o Gabriel, que ontem não jogou, porque ficou fora, está com uma lesão, né, com problema, que fez uma temporada ridícula e a gente não sabe como é que vai ser no ano que vem. Tem mais um ano de contrato. Ele encerrou a temporada como o pior atacante da Série A, fácil, fácil. O Mastriani era melhor do que ele agora nos últimos meses do ano, fácil, tranquilamente, para citar um jogador de time rebaixado. Tá? Fechou o ano de uma maneira péssima. Eu não sei se ele imagina que no meio do ano, caso o Flamengo não renove o contrato dele, que alguém vai pagar ele o que ele ganha, o futebol que ele vem apresentando. Se pagar, interna, porque ele teve um ano absolutamente tacanho, tacanho, muito ruim, muito ruim. E com essa gestão do Dandinho do Braz, isso não vai mudar. Cobrança profissional ali não vai existir. Não vai existir, pode esquecer. Ô, Mili, estamos falando sobre decepções. O Flamengo é uma enorme decepção esse ano, e até a última rodada, no último ato da temporada, foi bem mal ontem, né? 1-0 acabou sendo pouco. O São Paulo passeou em campo ali, foi um jogo. Tem o Botafogo. Eu queria que você falasse dos dois, do Botafogo e do Flamengo. Cada um na sua medida, foram muito decepcionantes. E esses times vão ter que fazer alguma coisa no ano que vem. O Botafogo está na pré-Libertadores. O Flamengo, ao menos, está na fase de grupos. Foram histórias diferentes, né? O Flamengo foi, durante o ano, parecia que ia pegar no tranco alguma hora, né? O elenco é tão bom, chegava perto e aí desacelerava, chegava perto e aí desacelerava. A questão do Gabigol, tudo isso aí que o Mauro falou. O Botafogo foi um gráfico de subida e descida, né? Não teve, ao longo do ano, momentos. Teve um grande momento até sei lá, 30ª rodada, 28ª rodada, e depois foi uma queda sem precedentes, né? Não houve precedentes. E aí, o CEO do Botafogo piorou. Assim, a princípio a gente olha e fala, não pode piorar, gente, não para de cair, não para de cair, não para de perder, pode piorar, pode piorar. Se você tiver um CEO que decide que vai dizer que tá garfado, tem cartas marcadas, exatamente. Está aqui o relatório, fez um relatório. Então, é tudo sem precedentes, entendeu? Porque, assim, se o cara que manda na empresa, né? A SAF é uma empresa. Se o cara que manda na empresa não consegue olhar e falar assim, gente, alguma coisa aqui está ruim, qual é o diagnóstico? Se ele não consegue se implicar a sua gestão na catástrofe, ele olha para fora, que gestor é esse? Que gestor é esse? Que gestão é essa? É tudo absurdo, entendeu? Porque assim, ele acrescentou infâmia à tragédia. Já estava ruim. Aí você tem um gestor que diz: não, não, não. Perdemos porque foi roubado. Não! Ele não viu os jogos. Ele não viu os jogos. Não houve erros. Houve, gente, houve erros. Há erros. Assim, é o componente humano, né? A menos que a gente coloque robótica em campo em todos os lados, haverá erros. É o que a gente faz aqui passando por essa vida. A gente erra. Árbitros errarão. O VAR não vai corrigir todos os erros. Aliás, o VAR vai errar também. Mas, assim, ele vai provar um padrão de erro para o Botafogo ser prejudicado? E quem ser beneficiado? Quem foi, então, o cara que não estava no esquema, que deu o pênalti lá para o Botafogo fazer 4-1 no Palmeiras? E o time perdeu. Não, não é? Ser condecorado pela honestidade dele não ter entrado no esquema. Exato, exato. O esquema não me pegou, essa pessoa vai falar. Gente, é tudo absurdo, entendeu? Ele piorou uma coisa que já era suficientemente trágica. A torcida do Botafogo está lidando com essa tristeza. Aí vem o cara e coloca vergonha em cima da tristeza. É horrível. A história do Botafogo é horrível, horrível. O Textor, como gestor, ele teria que ter logo diagnosticado o que está acontecendo, como resolver. Não era um campeonato do Botafogo perder, não era um campeonato com uma boa gestão. Eu dei essa palavra, tá, gente? Eu fico repetindo, porque o ridículo dela me soa adequado. Um bom gestor
teria evitado a catástrofe. Não teria, gente? Outro dia eu falei em outro lugar, queria ouvir o Júlio, que seria capaz de segurar esse caneco na unha ali. Quando as coisas começam a ir mal, como disse a Mili, um Isso. gestor, alguma coisa, um time, um técnico, alguma coisa, alguém vai lá e segura esse negócio na marra. É difícil até comparar, porque o que o Botafogo fez não tem paralelo na história, mas aquele ano do Corinthians, do Carille, o Corinthians deu aquela rateada no segundo turno, falou, pô, opa, vai chegar alguém, Naquele vai chegar caso alguém, foi o vai chegar. Neto. Daquela vez foi o Neto, Naquele que caso foi o Neto. falou eu não jogo mais, e a Vai partir daí o perder pros Corinthians caras! Vai perder pros tomou de caras! volta. Dessa vez não teve isso, não teve Neto, não teve nada. O time foi Não. caindo, Teve o caindo, não teve outro alguém que falou, Neto, né? peraí, deixa que eu Teve o Neto do resolvo, não teve isso. Botafogo, que É isso. tava nessa pegada de Não. estamos sendo roubados, que absurdo, não sei o quê. E outra, assim, porque é claro que não é o Textor não é o único responsável, né? O time também é responsável, os treinadores, todo mundo responsável, mas é ele que está no comando. É para ele que a gente tem que olhar. Ele que não fez nada. E quando ele fez, ele apontou o dedo para fora. Isso não é o líder, gente. O líder olha para dentro, o líder não olha para fora. Eu acho que os menos culpados aí. Tem muito culpado, hein? Nossa, a lista é grande, mas talvez os menos culpados sejam esses dois últimos técnicos aí, o Lúcio Flávio e o Thiago Nunes, que também tem a parcela deles. Mas talvez sejam os menos, né? E o Lúcio Flávio foi o mais achincalhado de todos, assim. Não teve nenhum jogador tão achincalhado pela torcida quanto o Lúcio Flávio. Gente, o que o Botafogo fez foi tão absurdo, foi tão nunca antes visto na história do mundo, não é do Brasil, não é dos pontos corridos, é na história do mundo, né? Foi tão bizarro que o Botafogo fez, ter o melhor turno da história no primeiro turno e fazer um segundo turno de rebaixado de 17 pontos, 17 pontos no segundo turno, é tão bizarro que eu sinto até dificuldade assim para encontrar uma explicação que não seja meio esotérica, sabe? É. Eu acabo caindo nessas frases aí, meio bocós, só acontece com o Botafogo, meu Deus, não sei o quê, porque é realmente um. Cara, é muito difícil de explicar. E tem 10 mortes, né? Aquilo que a gente já falou, tem umas 10 mortes até ontem. Até ontem. Quer dizer, com tudo isso, se o Botafogo ganha ontem, ele deixa o maior rival na pré-Libertadores. Olha o estrago que o Botafogo ia fazer pro Flamengo, né? Hoje a gente já tá falando muito mais do Tite, né? Do jogo banana do Flamengo. A gente já tá falando muito mais disso, dessa derrota do Flamengo pro São Paulo e tal. Se o Botafogo tivesse feito a parte dele, vencido do Inter, 11 jogos sem vitória. 11 na reta final do campeonato, quase um terço de campeonato. É um absurdo o que o Botafogo fez. Era para muito mais jogador ter sido achincalhado, e o Textor é óbvio, é mais um que tem que ser criticado, e bem criticado. E esse chororô aí, esse cry do Textor é uma coisa ridícula também, patética. Nossa, esse negócio foi realmente. Cry. Olha, O cry. Tem que inventar tem o chororô, tem o cry. é isso. O Exato. Bruno Henrique mandou um chororô lá na 25ª rodada, quando os caras estavam muito na frente, o Bruno Henrique já mandou essa. Ganhou, foi ali que começou, foi ali que o Bruno Lage falou, vou embora, me demitam e tal, Mas a partir daí o demitido. Botafogo, e não foi.